Bom dia a todo mundo, né? A gente vai tentar, assim, de uma maneira muito informal, até agradecer a vocês por sacrificarem um sábado, né, de manhã, para vir aqui escutar sobre cooperativismo. Mas eu tenho a impressão que tudo de cooperativismo é importante a gente escutar, sempre. Cada vez a gente aprende mais. O tema que me foi solicitado, importância do cooperativismo no Brasil e no mundo, é extremamente extenso, muito extenso. E é óbvio que a gente, num tempo aí de 40, 50 minutos, uma hora, a gente não teria tempo para deixar uma noção, uma convicção concreta sobre o que é o cooperativismo. A gente vai tentar, através de flashes, dar informações. Preocupado com isso aí, nós pedimos ao Número de Marília, e aqui eu quero agradecer o Rui, o Francisco, o Kleber, o Wilson e o Cláudio pelo convite. Por isso que eu estou aqui. Eu costumo dividir a família cooperativista nacional em dois blocos. Tem o bloco dos que são cooperativistas e tem aqueles que estão cooperativistas. Cabe aos que são cooperativistas tentarem convencer, formar, doutrinar os que estão cooperativistas, para que a gente tenha uma homogeneidade, tenha uma uniformidade nas nossas condutas, na nossa imagem e, sobretudo, que eu considero mais importante, que nós tenhamos uma identidade própria, que é uma coisa que o cooperativismo nacional, principalmente o de saúde, não tem, por incrível que pareça. Nós temos mais de 50 anos de história no cooperativismo Unimed. E até hoje nós não conseguimos firmar uma visão concreta de identidade propriamente dita. A pessoa fazer parte porque entende o que está fazendo. Eu às vezes brinco, sem nenhuma inferência negativa a qualquer tipo de religião, que nós devíamos, eu uso essa imagem metafórica, até para as pessoas gravarem melhor. Nós deveríamos ser como a igreja do Edir Macedo. E eu vou justificar por quê. Lá tem toda uma ascensão profissional, você sai da categoria de adepto daquela religião, de fiel, e você pode chegar a pastor, que é um cargo máximo, né? Você é um pregador daquela religião. E se você não percorrer esse caminho, cada degrau dessa escada, você jamais vai ser reconhecido pelos seus presentes no dia a dia das atividades daquela igreja. É uma comparação grosseira, mas é fácil, porque a gente faz alusão a uma religião. Nada contra, nem a favor, não estou entrando nesse mérito. Estou entrando na forma de identificação individual dentro de um movimento coletivo, que é isso que é o cooperativismo. Ok? Então, eu preparei algumas lâminas aqui, vamos ver. Para a abertura aqui, eu coloquei como cenário atual uma avaliação superficial, rápida, de macroeconomia, sobre a influência da pandemia em todos os setores da vida nacional. Muita pretensão, né? Mas eu vou usar só alguns flashes aqui. O PIB é a maior referência sobre a economia de um país, vocês sabem disso, né? Chamado Produto Interno Bruto, que é a soma do trabalho coletivo de toda a massa produtiva de um país e quanto isso representa em dinheiro, né? Em recursos injetados para girar aquele país. Vocês veem aí que as projeções para o Brasil, por setor produtivo, aqui nós temos o PIB previsto, negativo, claro, para esse exercício 2020, da ordem de 5,4. Isso varia muito. O FMI recentemente colocou 5,8. Essa semana, 5,8 estimou o PIB do Brasil. O FMI fez uma análise global do mundo inteiro. E o Brasil, por ser oitava, nona, às vezes 10ª economia, flutua, sempre é alvo dessa análise global. E colocou 5,8. Alguns economistas aqui no Brasil falam até 5,1, não importa, está na casa dos 5. O que é muita sorte
Eu nem falo que isso aí é resultado de empenho ou de diretriz econômica corretiva dos escalões aí do governo, porque a perspectiva, houve uma época, acho que abril ou maio, é que se estimava que o PIB brasileiro ficasse negativo até numa casa de 2 dígitos. Se falou em 14%, 15%, 16%, que seria um desastre. Para você recuperar isso, você levaria 4, 5, 6 anos de economia a todo vapor para repor as perdas e as marcas que elas deixariam na realidade nacional. Então, 5,4, 5,8 ou 5,1 é muito bom, por incrível que pareça. É aquela história, quando a gente consegue transformar o muito pior em pior, significa que está ótimo, já é um alento, concorda? É uma forma grosseira de falar, mas é isso. Bom, normalmente, quando o PIB ele influencia todos os setores, ele é um flash da performance econômica de cada setor, alguns se recuperam mais rápido que os outros. A área, por exemplo, de comércio recupera rápido. Nós tivemos um surto de recuperação de 1,06, mais ou menos, em agosto, no comércio brasileiro como um todo, medido pelo IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, vocês devem conhecer essa sigla. Ele é um medidor da tendência da economia para a inflação, deflação, se está piorando, se está melhorando, enfim. Um medidor grosseiro, mas ele é muito amplo. É feito pelo IBGE, e conjuminado aí com o Ministério da Economia. Então, a área de comércio foi que primeiro deu alavancada nesse esboço, nessa mini recuperação que está ocorrendo na economia nacional. Mas é um bom sinal, é um bom alento, é uma boa perspectiva. Significa que está havendo uma reação positiva. É como aquele doente terminal da UTI, que está entubado, que está comatoso há 30 dias, que começa a obedecer comando verbal simples. Pisco o olho, abro o olho e tal. É um alento sempre, né? Do ponto de vista nosso aqui, mal comparando. Então, vocês têm aqui os vários PIBs projetados. Veja que a agropecuária continua sendo o carro-chefe, continua sendo a fotografia, continua sendo a gestora maior em produtividade, em recursos, em tecnologia da economia nacional. Foi o único segmento da economia cujo PIB não se alterou ao longo desse período. Cresceu menos do que a perspectiva, menos do que o esperado, mas não ficou negativo. E ano a ano, se vocês acompanharem, a área de agrobusiness, né, agropecuária, como queiram, as denominações são variadas, ela bate recorde de produção efetiva. O que dificulta um pouco é a concorrência internacional. Aí é um outro assunto. A indústria sempre se segue ao comércio, num processo gradual de recuperação da economia. E, por outro veio os serviços, a área de bens e serviços, que é que interessa mais de perto a todos nós. Então, vocês veem aqui quanto caiu os serviços, ó. A estimativa é uma queda até o final do ano de 4,5%. As perspectivas que estão nas colunas verdes são estimadas. Você sabe que o economista é como cartomante, ele é meio pitonisa. Ele pega um conjunto de dados, calcula um índice, ele tem as fórmulas, as maneiras de calcular, as tendências, as convergências, a isso, mais aquilo e mais aquilo, e solta um número mágico. Eu lembro que no passado, eu sempre fui curioso com a economia, não sou economista, não entendo, mas sempre fui curioso. Eu peguei um livreto, tipo um bloco, e eu anotava o que eu lia em jornal sobre projeção econômica, principalmente aquelas feitas no começo do ano. Economistas prevêem o aumento da exportação nacional de manufaturados da ordem de 48%. Eu digo, pô, como é que esse cara acha esse número mágico, né? Para projetar em 12 meses de um ano que começou agora. O pessoal ainda está de ressaca da virada do ano. E eu comecei a anotar essas projeções. E no fim do ano eu conferia, dava uma conferida. Com isso eu me habituei a consultar um livro que vocês deveriam ter também, é muito importante, como cidadãos, como
agentes econômicos, eles movimentam a economia com o trabalho médio, que é o anuário do IBGE. É um livro que é distribuído gratuitamente. O IBGE é um instituto sério, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele faz análises que são extremamente confiáveis. E, normalmente, as análises deles se concretizam, porque eles falam na tendência e não em números fechados, em números redondos, como fazem as cartomantes da economia. Então, isso aqui é um desenho, é um modelo, não é uma certeza, não é uma exatidão. Eu quero fazer essa ressalva por isso. Aqui vocês têm projeções também mundiais de PIB. Vocês veem que o Brasil está bem situado. Nessa coluna em violeta, em roxo, não sei como é que se caracteriza essa cor, que é a terceira coluna, vocês veem que no mundo a projeção é um PIB de 5,4%. O FMI, nessa análise recente, ele discorda de valores dessa ordem. Ele acha que o PIB vai ficar ainda negativo. Mas está aqui a projeção, eu estou trazendo. No Brasil, a perspectiva é 3,3%. O FMI fala 3,5%. O conjunto de economistas da Europa, que fizeram uma análise global também, semelhante do FMI, fala em 3,8%. E aqui no Brasil, nenhum economista admite que o ano que vem tem um PIB menor de 3%. Eu acho que isso não entra só no quesito coragem. Isso entra no quesito chute, a chutometria, que é muito praticada. Essa é a inferência. Aí você vê os Estados Unidos, tiveram um PIB negativo de menos 8%. Vocês veem a zona do euro, que é uma zona forte, com todos os abalos de Brexit, saída da Inglaterra e tal, 10,2% negativo. Quer dizer, foi um caos mundial essa história do Covid. Mas está aí um panorama que depois, com calma, vocês podem analisar e tentar interpretar. Essas são as projeções do IPCA. No Brasil, usa-se o IPCA como a referência mensal da evolução da economia. Ele é um indicador. Quando ele sobe, significa que a média dos preços dos produtos de várias áreas da economia estão em ascensão. É bom vocês lerem sobre IPCA, para vocês terem uma ideia como é que ele é calculado. É uma coisa bem simples, é fácil de entender. É uma cesta. Eles pegam 40 produtos, entra saúde, educação, custo de escola, entra transporte, entra alimentação até separado, né? Junta tudo aquilo ali e vê a variação de preço ao longo de 30 dias. E compara esse preço final, a média final de 30 dias, com a média final do mês anterior. Se subiu, significa que os produtos estão mais caros, a economia vai ter um acréscimo nos seus indicadores, traduzido por essa sigla IPCA. Índice de preço ao consumidor ampla, porque pega vários setores, pega 8 ou 9 setores da economia, do dia a dia de todos nós aqui. Tem o IPC. O IPC é o índice de preço ao consumidor. Esse é individualizado. Portanto, ele é menos exato porque é menos abrangente. O IPC é mais confiável. Essa é a projeção até 2023. A gente traz isso como ilustração e também para aproveitar e grosseiramente tentar explicar como é feito o IPCA, porque muita gente vê isso aqui no dia a dia, correção de aplicação, correção sei lá, de uma compra que você fizer, correção no financiamento de imóvel, enfim, e não sabe o que é. E aqui nesse gráfico, vocês estão vendo aí o índice de inflação geral, com destaque para a saúde. Então você vai ver que a saúde está em roxo aí, o violeta, né? A tendência aí, desde 2013, para ter uma amplitude comparativa, até 2020. Esses indicadores estão razoáveis, digamos assim. Mas a gente só vai ter mais certeza, mais exatidão de qual vai ser a tendência quando fechar o exercício 2020. Aí você pode fazer uma previsão grosseira, sempre superficial, sempre sobrenadante de 2021.
A inflação de saúde, ela é sempre maior do que a inflação do governo, a inflação, digamos assim, oficial, porque ela não tem um rigor de controle. Ela é uma inflação muito de demanda ou de interesses de grandes grupos que monopolizam determinados insumos da área de saúde. Ora, se só eu vendo morango verde, por que é que eu vou baixar meu preço se eu tenho consumo? Eu vou aumentar meu preço para valorizar, não tem concorrente, né? Ninguém me proíbe, ninguém vai na minha quitanda lá e me multa, porque eu estou majorando o preço. É mais ou menos assim que funciona. Algumas expectativas aqui de quem lida diariamente e sofre as consequências. Todos nós sofremos, mas alguns sofrem mais que outros. Os agentes econômicos, que eles têm capitais envolvidos na dinâmica do mercado, na dinâmica da economia, então eles sofrem mais. Aqui são algumas obviedades que todos vocês podem constatar até da simples leitura, não precisa ter nenhum conhecimento, né? Quando o comportamento da economia melhora ou piora, isso muda o humor das pessoas, no sentido de acelerar investimento, por mais mercadoria à venda, baixar custo para fazer caixa, enfim, uma série de medidas. Quando a economia recrudesce e se cria um pânico coletivo, que eu nunca vi um negócio tão mal coordenado como os cuidados com essa pandemia aqui no Brasil, a começar do lockdown, né? Que não foi seletivo, ele foi geral, ao ponto de um ministro da Saúde falar publicamente, por vezes repetidas, só procure hospital, mesmo tendo sintomas, quando a falta de ar aumentar. Isso é criminoso. Criminoso. Ninguém fez um confinamento seletivo, confinamento, estou usando até a expressão pecuária, né? Foi um confinamento seletivo de idoso, por exemplo, e da população de alto risco. Esse pessoal tinha que estar contaminado, tinha que estar confinado. O restante, necessariamente, não, dependendo dos indicadores de cada região geográfica onde eles estão. Isso é obviedade, é o cuidado básico de qualquer pandemia. E vocês viram amostragens mundiais mostrando diferentes condutas, diferentes interpretações, diferentes cuidados em cada um dos países. Vocês viram o que a Suécia fez. Liberou geral. É uma virose, igual a tantas outras que nós já tivemos, mais grave. Vírus desconhecido. Pouco se sabe da evolução dele, mas não é diferente de nenhum outro, do ponto de vista epidemiológico. Do ponto de vista de mortalidade, é outra conversa. E assim foi, em cada local. Coreia do Sul, gente. Coreia do Sul teve pouquíssimos casos. A África, em relação à população, onde se estimava um desastre, que tinham que cavar crateras para jogar defunto dentro, teve um índice de morte, muitas vezes, e até de contaminação, muitas vezes menor proporcionalmente do que outras regiões com populações semelhantes, por uma simples razão que o mundo inteiro condenou, por interesses puramente econômicos. Por que foi baixo da África? O negro é mais resistente, ele é mais propenso a ter um exército de anticorpos diferenciado que encara qualquer parada nova? Não. Existem dois micro-organismos que são frequentes na África. Um deles causa, inclusive, cegueira. E o governo, para não ter despesas com funerais, porque a população é pobre, não tem recurso, não vai jogar o corpo na rua, ela tem que pagar um caixão, nem que seja de papelão, e mandar enterrar, isso custa, porque morre muita gente dessas doenças. O que é que ele faz? Ele distribui a famosa e mal afamada hidroxicloroquina e a ivermectina. A cada 6 meses, entrega na porta. A pessoa que recebe dá um visto, que a maioria é analfabeto, e vai para a estatística que ela está recebendo regularmente. Isso foi dito, foi falado, mas a corrente comercial, a corrente econômica, a corrente capitalista, que não tinha interesse que drogas baratas, né,
Claro, a eficiência não é comprovada cientificamente, mas ela tem efeito. Você começa a pegar casos isolados. Cadeia de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Há 2 anos, 3 anos atrás, ela passou 2 meses no jornal. Decapitação, rebelião, fogo, tiro, morte, o diabo a 4. Ninguém conseguia conter. É uma cadeia de péssimo nível. Péssimo, talvez a pior cadeia do Brasil, do ponto de vista humanitário. Estou nem falando de recuperação social. Não morreu ninguém de Covid. Vocês não sabiam disso. Ninguém, absolutamente ninguém. Não teve uma morte de Covid. Por quê? O médico de lá, segundo alguns no começo taxado de porra louca, desculpa a expressão, deu remédio para todo mundo. Esses remédios. Ninguém teve. Por que não se fez uma campanha maciça ou se separou grupos sociais e usou a droga como teste? Mas isso é assunto para outra conversa. Então, essas são as expectativas que os agentes econômicos têm. Aqui uns impactos da economia mundial, mesmo nos países ricos, quem dirá nos emergentes, né? E nos países pobres. Todos eles experimentaram declínio no PIB, todos. Alguns até da ordem, como está citado aqui, de 20%. Alguns governos que tinham caixa e estrutura montada, tinham equilíbrio, são governos com gestão que merece esse nome, tinham recursos em caixa. E começaram a subsidiar, a dar dinheiro para as famílias carentes, identificadas já pelo próprio serviço social daquele governo, para elas poderem atravessar esse período de pandemia, já que não podiam sair de casa, não podiam, mesmo aquelas de trabalho informal, e principalmente elas, são as mais carentes, as mais atingidas, as mais vulneráveis, não tivesse um quadro mais sério que podia levar, inclusive, à morte. Então, financiamento de empresas, acudiram muitas empresas que têm uma história importante na economia daquele país, mas que por conta da pandemia ou do que ela fabricava, ela ficou a ver navios. O governo foi lá e deu uma grana. Aqui o dinheiro a gente conversa depois, mas eu não quero que você quebre, senão vai aumentar o desemprego, isso, aquilo, tudo aquilo que você já sabe. Flexibilização de confinamento e reabertura de empresas. Isso aí começou a acontecer, um esboço assim, muito tênue, muito pequeno, né, muito reduzido, a partir de maio. Mas já alavancou a produção industrial, quer dizer, a coisa é uma roda denteada. Você girou um dentro, o resto vai se encaixando, né? Os gastos de família tiveram recuperação, principalmente bens de consumo, né? Quer dizer, ninguém vai comprar roupa nem trocar carro, mas comer todo mundo tem que comer, né? Enfim, está aí um mini retrato. Os impactos principais foram esses aqui, para juntar em grupo e não ficar com muita informação, com muito trololó. Muitos beneficiários na área de saúde ficaram fora dos planos por causa do desemprego. A população se endividou, não tinha como, muitas vezes, continuar mantendo os custos mensais de pagamento de mensalidade dos seus planos, né? Aumento de mortalidade, nitidamente por outras doenças, porque os hospitais praticamente só existiam, os postos de atendimento, enfim, só existiam para atender Covid. Gente morrendo de Covid, entre aspas, né? Parou de ter infartado, parou de ter acidente vascular cerebral. As histórias se avolumam, né? Por quê? Por várias razões. Primeiro, que no Brasil, a estatística, de um modo geral, é uma desordem absoluta, né? É mais exercício de safadeza, essa é a expressão mais correta. Ao ponto de, no Paraná, isso é documentado, até o Alexandre Garcia fez comentário disso, numa daqueles relatos que ele faz diários nas rádios, na UOL e tal. Uma família do Paraná, marido, mulher na frente do carro, o filho atrás. O caminhão saiu lá na contramão, estrada uma única e tal, não tinha mão dupla, enfim.
bateram de frente. A mulher morreu na hora. O filho morreu do hospital, a caminho do hospital. E o marido, todo arrebentado, foi para o hospital. Morreu 24, 36 horas depois. Todos foram enterrados com atestado de óbito sob o rótulo de Covid. Isso é documentado. A família está acionando o Estado, a prefeitura do município, não lembro o nome do município, e o hospital. Mas é um pessoal de recursos medianos, talvez não consiga muito êxito nessa ação. Se ela prosseguir, vai durar, como dura aqui na justiça brasileira, 15, 20 anos. Não é como o caso do André do Rap, que pediu o habeas corpus seletivo na sexta, no sábado de manhã estava no caminho da Bolívia. É diferente. Então, as estatísticas estão todas furadas aqui no Brasil. É fácil raciocinar que você não pode fazer nenhum planejamento epidemiológico sério, se você não conta com indicadores corretos, ou proximamente corretos. Aqui, impacto na saúde, e aqui eu estou me referindo basicamente ao sistema Unimed. Nós fizemos uma pesquisa no sistema, responderam, porque a resposta era voluntária, né? 70 e poucos Unimed, não chegaram a 80. Aprendam vocês, novos cooperados, que o sistema é muito refratário a dar informações. Isso é péssimo para todos nós, porque atrapalha as ações de gestão, atrapalha as ações de planejamento, atrapalha tudo. Quando a gente faz uma enquete com o médico cooperado, o mínimo que ele tem que fazer é responder. Pelo amor de Deus. Aqui, nós somos 354 cooperativas, 70 e poucas responderam. A gente queria saber o que cada um tinha feito, o que cada um tinha trazido de benefícios. Aí está o quadro. 56 delas adiantaram produção. Isso representa 78% da massa que respondeu, e não do cooperativismo. Implantação e incentivo à telemedicina, 29. Esse foi outro fenômeno interessante. A telemedicina vinha sendo pichada aí por todo mundo. Por uma razão muito simples. Nós, médicos, em sua maioria, não todos, temos um sentimento de humanidade muito exacerbado. Ou você tem isso como formação pessoal de caráter da base da sua família, ou você, por necessidade, você termina desenvolvendo isso no desempenho da sua vida médica. É inerente. O médico é um sacerdote que não usa batina. Essa é a concepção correta. Quem foge desse parâmetro tem algum desvio. Não deixa de ser médico, mas tem algum desvio. Então, o que é que acontece? Todo mundo se ancorou na história da relação médico-paciente para refutar a telemedicina. Embutido disso aí, estava como é que eu vou receber? Eu vou tratar o doente pelo computador, quem vai me pagar? E se complicar? Como é que eu vou sair correndo para atender? Então, a história da telemedicina é aquele... Eu não lembro quem falou isso. Acho que foi não sei se foi a Marta Suplicy, a sexóloga, ou foi o Maluf. Se o estupro é inevitável, relaxe e goze. Porque vai vir de qualquer maneira. A medicina está passando por uma transformação que, se o médico não aprender a mexer com plataforma de dados, se o médico não aprender a interagir com o paciente por telemedicina, cada um à sua maneira, cada um na intensidade que quiser, um 12%, outro 100%, ele vai ficando para trás. As faculdades, inclusive, eu estava lendo um artigo do diretor médico lá do Sírio-Libanês, e ele estava colocando de uma maneira muito clara, muito simples. O diretor médico do Sírio-Libanês é um belo cirurgião, é o Paulo Chap-Chap. Talvez até algum de vocês conheçam. Ele é médico, é cirurgião, é um humanista, um cara de uma cultura, não só médica, mas uma cultura geral excelente, e é um pensador. Eu gosto muito do que ele escreve. Ele estava falando que os médicos deveriam, de alguma forma, ter no seu currículo, em alguma fase do curso,
um capítulo, uma área, uma disciplina sobre tecnologia. Tecnologia na saúde. De preferência com interação com a turma da engenharia nesse momento. Que a turma da engenharia tem a mente muito aberta, voltada para a tecnologia. Ele acha que esse casamento aí renderia assim, uma qualificação, um treinamento basal que daria para o médico enfrentar o dia a dia e não se admirar com inovação tecnológica. Porque daqui para frente a coisa vai ser cada vez maior e mais frequente. Você pega o PEP, o famoso prontuário eletrônico do paciente. Imagine se no sistema Unimed nós temos os dados gerados pelos pacientes, mas ninguém coleta. Como é que você vai fazer um planejamento na sua Unimed se você, gestor, não sabe qual é a massa de diabético tipo 1 e 2 que você tem no seu plantel de clientes? Você não sabe. Olha o risco, porque esse plantel de diabético tipo 1, tipo 2, daqui a 5 anos tem retinopatia. Daqui a 5, entre 5 e 10, vai ter coronariopatia. Estento, cirurgia a céu aberto, angioplastia, não sei. Procedimento de alto custo. No máximo, em 15 anos, se ele for tipo 2, se for tipo 1 é antes, ele vai ter insuficiência renal. Vai fazer CAPD ou hemodiálise. O mais comum é CAPD, que é domiciliar. Depois começa a fase das amputações. Quer dizer, tudo isso são desfechos previstos. Só varia o aparecimento, o tempo de aparecimento, em função de cada caso isolado. Porque cada organismo, nós sabemos, é um organismo, cada evolução de diabetes é uma, uns faz dieta, outro não faz, não toma remédio, enfim. Se a gente não tem esse parâmetro mínimo, isso o prontuário eletrônico fornece. Como é que você vai... Se você chegar na reunião do Unimed hoje, eu fiz esse teste alguns anos atrás na FESP, não fui apedrejado porque não tinha pedra no auditório. Eu pergunto aos presidentes, quem aqui pode me dizer quantos % de hipertensos essenciais existe na carteira? Quantos têm artrite reumatoide? Quantos a sua massa de clientes, 50 mil, 100 mil, 200 mil, tem asma brônquica? Quantos têm diabetes? Ninguém soube responder. Mas o sistema Unimed é muito festivo, sempre levanta 2 ou 3, levanta fala, diabético, 8%. Quer dizer, já está contrariando até a estatística mundial, né? Que sempre é 10, 11, 12 dos adultos. Enfim, mas ninguém sabe. Como é que você vai fazer medicina se você não conhece o que você está tratando? Isso é uma bomba atômica, estupim aceso. E aí vai a recomendação. Primária, boba, elementar, que médico não gosta de receber. Preencha o prontuário com detalhes, escrevam, nunca é demais. E a cooperativa se municie de uma base de dados que permite a cada instante ela dar um toque numa peça como essa aqui e saber quantas cesáreas estão sendo feitas a cada mês. Saber quantos exames redundantes estão sendo pedidos ao longo de 90 dias, um semestre, um ano. Enfim, ela vai ter parâmetros, indicadores que permitem ela aprimorar a gestão. Aprimorar a gestão, racionalizar custos, não é suprimir o paciente do que você deveria oferecer de jeito nenhum. Racionalizar é você equilibrar a coisa, fazer a coisa certa, na medida certa, no momento certo, de uma maneira racional. É só isso, simplesmente isso. Outra coisa aqui, muito evidente, a nova economia, ou a nova postura mundial, implica nessas 3 coisas aí. Mais inclusão, maior compartilhamento, em qualquer setor, e maior colaboração. Isso aqui é a cara do cooperativismo, quando é praticado corretamente, bem entendido. Consumidor contemporâneo. Peguei algumas facetas do que é que o consumidor hoje valoriza e pratica. Ele compartilha e acessa as informações disponíveis nas redes. Substitui posse, ser dono, proprietário, por acesso. Ele usa aquilo, interessa,
tudo bem, não interessa, ele despreza. Senso crítico e voz ativa. A palavra senso aqui está errada. É um S. Aqui é senso no sentido de sensibilidade, de sentido, né? Não é senso de contagem, não. Tem um erro grosseiro aqui. Mas ele tem senso crítico para avaliar, para discernir entre isso me ajuda, eu preciso disso, isso não, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso aqui está errado, isso aqui é fake, isso aqui, enfim. E voz ativa, porque ele vai se informando, ele junta um conjunto de informações que ele é capaz de discutir o assunto em qualquer lugar, a qualquer hora. Busca de valores humanos nos produtos e serviços. Gente, o mundo, quer queira, quer não, nos próximos, sei lá, eu não vou chutar que nem economista, não, mas nos próximos 10, 20 anos, ele vai ter que se unir. Não tem jeito. Vai ter que andar mais próximo, mais junto. As populações vão se interdepender, porque é próprio da natureza humana e, mais importante, é sobrevivente. Quando o homem desceu da árvore, lá nos primórdios de Neandertal, e foi morar nas cavernas, ele não foi sozinho. Subir na árvore era opção individual. Mas na caverna, para se proteger das intempéries, dos ataques de animais ferozes, enfim, para ter abrigo, ele foi em grupo. O homem é gregário, de origem, por natureza. Essas dissensões que existem são frutos das diferentes doutrinas políticas que fazem pregações e essas pregações progridem nos campos onde a cultura é rasa. Uma pessoa de bom senso, por mais de esquerda que ela seja, vamos falar de esquerda aqui, que é outro erro, essa dicotomia esquerda e direita, né? É um erro crasso, mas isso é outro assunto. Vamos falar de esquerda. Todos nós somos de esquerda na juventude, ou quase todos nós. Né? Por quê? Porque a gente contestava. Aquilo que a gente não entendia, a gente ia contra, como forma de obter uma resposta, para poder entender. A gente não usava a linguagem comum. Eu quero... Não, isso eu não sei, me ensina aí como é, me explica. Não, a gente contestava. A gente subia no caixotinho e metia a boca. Não era assim? Depois que a realidade vai se impondo, a gente vai amadurecendo, a gente fica aquele sentimento, atrapalha o nosso crescimento no quesito conhecimento. E a gente começa a dialogar, começa a discutir, começa a procurar se informar, alguns mergulham na literatura para entender melhor, historicamente, e a coisa progride de uma maneira legal, bacana, a gente se salva. Tem até umas máximas aí que eu não vou falar aqui para não ser ofensivo. Diz que o homem, do nascimento até o final da juventude, ele tem todo o direito de ser imbecil, sem problema nenhum, não há restrição. A aceitação é universal porque é compatível com a evolução da idade dele. Dali para frente ele tem que criar juízo, né? Porque ele vai ser um cidadão, vai ser um nome, vai ser um integrante da sociedade, vai ter uma família, vai ter uma profissão, vai ter uma atividade. E nesses locais, o pensamento é divergente, não é convergente. Todo mundo não vai pensar igual a ele. Senão ele vai passar o resto da vida brigando. É mais ou menos por aí. Então, valores humanos, identitários, no sentido de comunidade, de ajuda mútua, não é você sair por aí com roupa de frade, distribuindo sopa na sexta-feira à noite. Não é isso, nem ficar dando dinheiro em semáforo. É você se integrar socialmente no meio que você está e procurar beneficiar aquelas pessoas que não têm sua condição. De que forma você faz? De 500 mil maneiras. Tem gente que faz doações para entidades e promete processar aquela entidade se ela revelar o nome dele. Olha que altruísmo. A pessoa quer ajudar, ela não tá preocupada em se promover. Entenderam? Então os valores vão mudar por necessidade de sobrevivência. Escrevam o que eu estou falando, quem estiver vivo verá. Outra coisa é a adesão à economia consciente. Economia consciente entende-se você atuar no ambiente sem agredi-lo, sem danificá-lo. Colaborativa, porque você pode, com esse tipo de ação, né, propiciar um ambiente, um entorno em sua volta
que não prejudica os outros. Então, é uma colaboração. E protagonismo, que é fundamental em qualquer ato social. Os consumidores contemporâneos, isso é pesquisa de empresa internacional, foi feita na França. Eles têm 62% deles têm mais interesse em comprar empresas que são identificadas com bem-estar social. Hoje em dia tem rede de supermercado que não compra, redes grandes eu falo, que não compra produtos sem ter uma certificação de origem. Assim como os judeus exigem que o ritual de matança de um animal seja pelo método kosher e tal, tudo aquilo que a gente sabe, né? Sem sofrimento, enfim. Muita gente hoje está adotando isso como linha de comportamento, rejeitando produtos fabricados a custo social muito grande ou custo ambiental muito grande. E as pessoas se dispõem a pagar mais por isso. Não sei se vocês perceberam, devem ter percebido, que muitos supermercados têm uma prateleira só de orgânico. Vocês já viram isso? Ali os produtos são mais caros. Como nós estamos no Brasil, a gente desconfia que aquilo seja orgânico mesmo, né? Aquilo é feito junto com os outros. Lá eles separam um montinho e põem aqui para vender mais caro, né? Mas é uma demonstração de que o comércio, que é sensível, tem a sensibilidade do bolso, já atentou para esse tipo de consumidor. Só para dar um exemplo grosseiro. Então, a mudança de perfil do consumidor sofreu a influência da pandemia. Muito grande por vários motivos. Outra coisa, modelo inclusivo e colaborativo que o consumidor busca, como a gente acabou de falar, já existe no cooperativismo desde os primórdios, desde 1844, que são inclusão social, com geração de emprego e renda. O cooperativismo propicia isso aí. Economia de escala, redução de custos, ampliação de benefícios. No passado, quando eu estava na FESP, eu fiz um levantamento do estado inteiro. Foi difícil concluir. Eram 74 singulares, as últimas, e eu vou citar claramente, eu cito mesmo, as últimas você teve que quase que pegar o presidente pelo pescoço. A última foi Fernandópolis. Eu tive que ligar e pedir, por favor, o presidente de Fernandópolis, chamava Jarbas, para ele me responder. Eu precisava fechar o trabalho. Eu fiz uma pesquisa dos benefícios que cada Unimed dava para o médico cooperado. E publicamos isso num livreto. Para que as outras Unimed se espelhassem, para fazer benchmark, se ela tinha condição de fazer aquilo, ou se ela tinha criatividade para criar outros benefícios. Isso aqui é estender benefícios ao mau número de pessoas, é do cooperativismo. Então tinha lá, tinha Unimed que pagava curso, né, congresso, fora, um só inscrição, o outro inscrição e estadia, a viagem e tal. O outro dava plano de saúde para empregada doméstica, para dependentes até terceiro grau, subsidiado, um custo baixinho. Tinha outro que financiava livros, se quisesse comprar livro técnico e tal, ele financiava. Descontava na produção em 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes, como se quisesse. O outro dava plano de saúde para empregada doméstica. Você fala, isso é uma bobagem. Não, não é bobagem. Às vezes o casal é médico, tem filho, os dois trabalham, saem de casa cedinho, às vezes não voltam nem para almoçar, tem criança para cuidar, tem roupa para lavar, tem casa para limpar, tem comida para fazer. E a empregada tem um papel fundamental nesse meio de campo. Ela é o equilíbrio. Ela é ela que permite a extensão do trabalho do casal, por exemplo, né? Eu estou dando um exemplo geral. Enfim, eu fiquei surpreso com a criatividade do sistema e o manancial de benefícios oferecidos. Aí eu pedi para quantificar isso aí. Porque os médicos reclamam muito da consulta, alguns com razão, outros nem tanto, mas a gente entende isso, todo mundo quer ganhar mais. Aí eu pedi para quantificar quanto isso aí, se fosse transformado em dinheiro, fazendo uma média dos benefícios. Não todos, né? Claro. Fazendo uma média dos benefícios, não lembro detalhes do cálculo. Quanto impactava isso aí se fosse jogado em cima da consulta? Dava 47%. Vocês acreditam nisso? A consulta aumentava quase metade. Ou seja, é um benefício indireto que o médico não quantifica, porque ele não vê a nota. Ele não vê o depósito da conta. Ele acha que aquilo é uma obrigação e termina não valorizando.
Por isso que eu falo que tem quem seja cooperativista e tem quem está cooperativista. Um pouquinho de cooperativismo, vou mandar aqui a história do cooperativismo. Bem resumido, uma linha de vida, vocês estão vendo que eu coloquei uma linha horizontal aqui e coloquei algumas datas. Primeira cooperativa do mundo, historicamente, é de 1761, Fenwick Waver Society, na Inglaterra. 44, Londres, lá no Beco do Sapo, em Rochdale, uma cidade de proximidade de Manchester. Foi fundada a primeira cooperativa, era um armazém, vendia manteiga, farinha e alguns insumos. Eles compravam aquilo em quantidade e vendiam para os sócios a preço mais baixo. O lucro daquela cooperativa era investido na expansão do estoque. E o número de adesões foi aumentando, daqui a pouco ela virou uma potência. Brasil, 1967, primeira cooperativa em Santos, tem toda uma história que vocês conhecem, e as entidades que nos regem, como a OCB, que é a entidade maior do cooperativismo nacional, a sede é em Brasília, ela foi fundada em 1970. 71, foi aprovada a lei que nos rege, a lei do cooperativismo, nós temos uma lei própria. Nós somos o único segmento da medicina supletiva que somos regidos por lei. Por isso, nós devemos nos imbuir desse fato e sermos legalistas de cabo a rabo, inclusive projetos concretos com entrada no Congresso. Mas a gente teve o azar, mesmo o azar que teve os advogados do André do Rep, dos projetos que a gente encaminhava de mudança caírem em mãos erradas. Uma vez caiu na mão do Suplicy. O Suplicy, para dormir, é fácil, então para acordar é difícil. Então a lei daquela, ele não ia conseguir explicar. Outra vez caiu de um deputado de Minas Gerais, de uma família bem conhecida, que eu não lembro o nome, o pai dele é deputado também. E ele entrou num rolo desses escândalos temporários do Congresso, né? Escândalos sazonais, cada mês tem um, né? E daí a imagem dele estava muito desgastada, a gente bloqueou a tramitação. Isso está lá numa gaveta do Congresso, deve ter uns 20 anos mais ou menos. As lideranças nacionais estão pecando por não atualizar a lei do cooperativismo. O que é que nós fizemos em contrapartida? Em alguns estados, as lideranças cooperativistas foram na Assembleia e criaram a lei estadual. Nós criamos um aqui em São Paulo, no nosso tempo da FESP. Vamos lá, conversamos com os deputados, mostramos, não estava fazendo nenhuma coisa errada, nenhum subterfúgio, não demos dinheiro para ninguém. Nós precisamos de uma lei que nos reja, para a gente ter moral social, para ser reconhecido, alto e bom som, como uma empresa que é cooperativista e faz parte da sociedade civil, e não como plano de saúde. E em vários estados isso foi conseguido. Mas a lei precisa mudar. Em 75 foi criada a Unimed do Brasil. Aqui tem uns flashes da Convenção Unimed e tal. Aí vem o cooperativismo da história, né? A Unimed é a maior cooperativa de saúde do mundo. Eu passei 4 anos na diretoria da Aliança Internacional, que é o nosso órgão maior. A Aliança Cooperativista Internacional funciona em Genebra. Ela tem 140 e poucos países sócios. E a cada 4 anos tem eleição lá. E o Brasil já teve 3 representantes, desde que ela foi fundada. Eu fiquei 4 anos, eu tive a oportunidade de andar por todos os continentes. Visitei todo tipo de cooperativa que você imaginar. Cooperativa de sapateiro, cooperativa de pedreiro no Porto, que trabalha com granito. Uma parte desse granito vem até aqui do Brasil, vem da Bahia. E tem fachada de bancos na Quinta Avenida, lá em Nova York, com peças produzidas nessa cooperativa. É um negócio impressionante a força do cooperativismo. O agropecuário fortíssimo. Na Índia tem uma infinidade de cooperativas. O indiano é muito gregário, porque a sociedade indiana, você sabe disso, funciona como casta, né? Você nasce de um pai alfaiate, o seu destino, por mais letrado que você seja, é alfaiate.
É o máximo que você chega, a não ser que você mude de país. Por isso que eles brigam para os Estados Unidos e enriquecem o Vale do Silício com a cabeça para a tecnologia que eles têm. Bom, isso é outra conversa. Enfim, eu tive essa oportunidade para ter uma panorâmica do cooperativismo no mundo inteiro. Em nenhum país eu encontrei uma estrutura de cooperativa de saúde como o sistema Unimed. Eles reconhecem isso. Projetos que a gente fazia aqui, projeto novo, e levava lá para o board da ACI, as cooperativas pediam autorização para implantarem nas suas bases. Falando sério, gente. Então, a gente que não valoriza o cooperativismo brasileiro de saúde, eu estou falando de saúde, como devia. A gente não dá o valor. Isso começa pelas nossas lideranças maiores. E aqui eu faço um desabafo, que eu não costumo economizar palavras nem ideias. Eu falo aqui em qualquer lugar, assumo também. Nós temos, a exemplo do mundo, hoje, nós temos uma carência de liderança no mundo. Veja os presidentes das grandes nações. Que grande porcaria é cada um politicamente, face a estampa, a dimensão e a magnitude daquela nação. É fácil raciocinar, não precisa a gente ir muito longe. Falta liderança no mundo inteiro, em todas as áreas. Na área religiosa, católica, cristã, nas Forças Armadas, na OTAN, onde vocês quiserem. Na Organização Mundial de Saúde, vocês viram as demandas da OMS, que vergonha, um presidente, um diretor-geral da OMS mancomunado com a China, porque a China é um grande contribuinte. Enfim, no sistema Unimed, nós padecemos de um mal semelhante. Nós estamos carentes de liderança. Eu costumo, para ser politicamente correto, coisa que eu não valorizo, mas às vezes eu falo assim para amenizar um pouco o tom. Nós estamos no entre-safra de liderança. O que é um entre-safra de liderança? É um período em que não surgem novas lideranças. Com perfil, que eu estou falando, nacional. Eu estou me referindo a isso. Perfil nacional, capaz de você pegar ele, pôr na cadeira, muda esse negócio aqui que está ruim. Dá uma feição moderna. Põe isso aqui para andar como trem elétrico e não como locomotiva funcionando a lenha. Nós estamos nessa carência. Eu imagino, há mais ou menos 15 anos que nós estamos assim. Surgem lideranças novas. Surgem nas cooperativas, nas intras. E o pior é que as lideranças antigas, que já têm pouco a oferecer, não saem da cadeira. Fica numa repetição de mandato. Mudam o estatuto para permanecer. Isso é um atraso. E pior, eles vão deixar um legado negativo, como eu vou falar mais adiante quando eu tocar em alguns outros pontos. Esse aqui é identidade cooperativa. Como é que uma entidade no Brasil, que tem números astronômicos, é um modelo, uma doutrina política, social, econômica, conhecida no mundo inteiro, que se adaptou bem no Brasil, por causa do próprio perfil da sociedade brasileira, não tem uma identidade própria. Não tem. Você pegar um microfone e for na Paulista hoje e andar lá pela rua, o que é a Unimed? Você conhece a Unimed? Grande maioria vai dizer que conhece. O que é a Unimed? Um plano de saúde. Não, gente, a Unimed é uma cooperativa. Cooperativa é cooperativismo. A base do cooperativismo é a cooperação. A cooperação é um sentimento da pessoa. Não vende no supermercado. Então, a nossa identidade é muito tênue, muito fraca, muito frágil, por falta de imposição de lideranças. Nos tratam como empresas mercantis, como empresas privadas. Em muitas situações, nós pagamos impostos como se mercantis fôssemos. E não somos, o próprio nome está dizendo. A própria lei diz isso, que nós temos que ter um tratamento tributário diferenciado. Mas por falta de imposição, por falta de identidade, por falta de postura política, nós estamos nesse bacalhau aí.
Valores, os valores do cooperativismo são universal, né? Universais: democracia, igualdade, equidade, solidariedade, compartilhamento, democracia plena. Aí os princípios que vocês estão vendo, ó. Tem princípio que seria uma alavanca muito importante para o cooperativismo, mas é ignorado, é pouco praticado, que é a intercooperação. Por que é que eu tenho um hospital e vou comprar leite, queijo, açúcar, sal para a cozinha desse hospital, para atender os clientes, no supermercado? Se a 20 quilômetros daqui eu tenho uma cooperativa de laticínios, eu tenho que comprar lá, gente. É da minha laia, é da minha patota, é da minha turma. Essa intercooperação é pouco praticada, muito evocada. Precisamos tocar a intercooperação como instrumento de aproximação. Não, é só discurso. De discurso, nós estamos um pouco cheios. Essas são as diferenças da cooperativa. Algumas delas, né? As cooperativas têm a capacidade de ressocializar pessoas. O que é que significa ressocializar? O próprio nome está dizendo. Você pega uma pessoa socialmente abandonada, sem emprego, ou com subemprego, fazendo parte da economia informal, vivendo de bico, com filhos, com a casa caindo nos pedaços, alugada, ali paga tirando da boca para poder ter moradia, enfim. As cooperativas se instalam, elas mudam o mercado de trabalho. Isso é dado do IBGE, não sou eu que estou falando, não sou o dono da verdade. O IBGE demonstrou que nas cidades onde tem cooperativa atuante, o PIB aumenta. Olha só, gente. O PIB aumenta. Às vezes, muito mais do que cidades próximas, maiores, que não têm cooperativa. Então, o cooperativismo é um fator de desenvolvimento econômico, é um fator de estabilidade social, é um fator de inserção de pessoas na cadeia produtiva, consequentemente, de inserção social. Você deixa de ser um Zé Ninguém, um Zé Mané, um Zé Ruela, como se fala por aí, e passa a ser uma pessoa produtiva. Você tem satisfação, você tem identidade com aquela região e com as pessoas que lhe cercam. Isso é cooperativismo. Distribuição de renda, geração de emprego, inclusão social e por aí vai, já falei. Aqui alguns números do mundo. Cooperativismo tem 200, isso é um número redondo, né, gente? Não é número exato. 280 milhões de colaboradores. E 1 bilhão e 200 milhões de cooperados. Isso é uma fatia que não é desprezível se tomar em conta a população mundial, que está aí em torno de 8 bilhões. Presente em 150 países, existem 3 milhões de cooperativas, claro, de todos os tamanhos. As 300 maiores faturam 2,1 trilhão, não é de real, é de dólar. E as cooperativas de trabalho permitem empregabilidade para 11,1 milhões de pessoas. Então, os números falam por si. Exemplo de cooperativismo pegado assim a esmo, ó, pegado catado, né? Sem grande esforço. Bolívia, 92% da exploração mineral na Bolívia é feita por cooperativas. Israel, que é um país relativamente fechado ao capitalismo mundial, né, por questões ideológicas, políticas e tal, a maior rede de supermercados de Israel praticamente abastece Israel e redondeza, até os indesejáveis vizinhos árabes, é cooperativa. Mercado financeiro da França, 60% cooperativa de crédito. Uma vez eu fui na França, perto da famosa Sorbonne, daquela universidade, e pediu para fazer uma palestra. Eu digo, mas o que eu vou falar de crédito, cara? Eu não sou do ramo. Ele queria que eu fosse na França, ele queria ser gentil comigo, ele tinha vindo ao Brasil e aqui todo mundo ia receber ele muito bem e tal. E eu terminei indo. Fiz a maior gafe da minha vida. Ele me pôs no hotel, que era numa rua, ao lado do local da palestra. E estava chovendo de manhã, na hora que eu fui sair, minha mulher estava até junto. Eu de paletó, todo arrumado, cheiroso, pus um perfume lá e tal. Cheguei na porta do hotel, chuva. Aí eu peguei um táxi.
Aí eu mandei o cara parar, eu digo, olha, eu quero ir nesse endereço aqui. Aí o cara deu uma risada, olhou para mim, fez assim com o ombro, passou, deu a volta no quarteirão, parou no local. Ele nem usou o taxímetro. Eu fiquei com vergonha, dei 10 euros e sumi do carro. Esse prédio onde eu fui é de 1894. É onde funciona a sede do cooperativismo de crédito francês. Você precisa ver, nesse ciclo de palestras de economia que foi feito lá, boa parte da plateia ficou em pé. Tinha 1.170 lugares. Eu peguei um prospecto, um folder do local, porque eu fiquei interessado na história, né, no descritivo da história. Tem quase 1.200 lugares. Tinha gente sentada no corredor que divide as poltronas, nos fundos, nas laterais. Você vê como é forte na França o cooperativismo, principalmente o de crédito. Fertilizantes da Índia, cooperativas. Leite na Nova Zelândia, quase 100%, cooperativa. Alimentos produzidos no Japão, grande maioria funciona. O japonês é muito gregário, né? E ele é muito racional, né? Ele pensa praticamente, ele não pensa não inventa. 92%, pra vocês terem ideia. Aqui algumas promoções que o Brasil fez em alguns países, na tentativa de fortalecer principalmente o cooperativismo agropecuário. Não tem grande importância. Cooperativismo no Brasil, hoje no Brasil tem 6.800 cooperativas. Tem 13 ramos de atividades diferentes. Educacional, habitacional, saúde, turismo e lazer e por aí vai. Alguns têm importância mínima, porque funcionam muito pouco, praticamente não existe, mas estão lá na cartilha da OCB. Nós temos quase 15 milhões de associados, aumentou em relação a 5 anos atrás, nós crescemos bastante em número de cooperados. E quase 500 mil de postos de trabalho, que eu acho pouco ainda, em relação ao número de cooperativas. Grosseiramente também, né, esses números que eu citei representam 6,3% dos brasileiros. A maioria dos países que tem o cooperativismo como força produtiva tem 10, 12% da sua população, direto ou indiretamente, envolvida com o cooperativismo. Aqui, esticando um pouco a estatística, chega nesse patamar de 25%, né? Porque cada cooperado tem seus familiares, né? E há uma dependência econômica, claro. Aqui os ramos, todos discriminados, com a quantidade de cooperativas em cada ramo, numa linha de vida aqui, fechada de 2018. Eu não tenho dado de 2019, porque a OCB não soltou, tampouco de 2020, porque o ano não terminou. Isso aqui no Brasil, é bom a gente ter esses números, ó. Nós temos 32% do mercado de saúde suplementar. Lamento informar que já foi maior. Nós precisamos ficar atentos. Aquele cara que é eleito rei momo todo ano, ele se acostuma. Chega no 10º ano do carnaval, ele fez uma bariátrica, senão ia morrer, perdeu 60 quilos, perdeu o cetro, escolheram o outro mais gordo. Então, tudo tem limite, né? Tá claro? Bom, aqui só para impacto e relevância do cooperativismo do Brasil. Aqui, impacto na economia, isso é um dado importante. Os ativos totais das cooperativas somam isso aí, 351 bi. Isso é mais do que o governo despendeu esse ano, injetou esse ano na economia nacional com aquela ajuda à população carente. O governo Bolsonaro gastou 300 bilhões de reais. Tirou sem ter, de algum lugar, né, para beneficiar 70 milhões de brasileiros. Só que, para a índole do brasileiro, isso foi legal, foi muito bom. Tem até influência desse PIB nosso não ter ficado bem mais negativo do que o previsto, claro, porque girou a economia, né? Está girando ainda. Material de construção subiu para caramba, porque aquela compra formiguinha do cara que quer fazer uma puxadinha na casa, quer aumentar o banheiro, quer não sei o quê, compra tantos tijolos, né? Uma folha de eternite, não sei o quê. Enfim, até na construção civil afetou, porque o preço dos insumos começaram a subir porque a demanda aumentou, regra de mercado. Só que isso aí é ruim
É como diz a música do Luiz Gonzaga, a maior ofensa para o homem é esmola. Porque não pode ser perene, porque o governo não tem recurso para perenizar isso aí. Nem para dar metade disso aí, daqui para frente, fica difícil para o governo. Tem que tirar de algum lugar. Porque o Brasil já vinha numa situação econômica, vocês sabem disso, muito ruim. E aqui eu não quero culpar o governo A e B, eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou me atendo à realidade fria dos números. Os números é quem falam por si só. Inclusive na estatística. Se você espremer o número, assassinar o número, ele confessa. Ele diz o que você quer. Então, o que é que acontece no Brasil? O primeiro quadrimestre do ano que vem, nós estamos indo bem. A economia está começando a recuperar, as coisas estão rolando, né? O clima psíquico, que é muito importante na economia, deu uma amainada. O negócio está tomando menos Rivotril para dormir. Mas o que é que acontece? Primeiro quadrimestre do ano que vem, o Brasil tem uma dívida interna de 4 trilhões 107 bilhões em números de agosto. Essa é a dívida interna do Brasil. O que é a dívida interna? O governo precisa de dinheiro, o recolhimento de imposto não basta, porque ele precisa, para manter a máquina obrigatória. Pagamento de funcionalismo, pagamento de aposentado, verba para o Ministério da Saúde, verba não sei de quê, água, luz, energia, tudo isso o governo paga. Então, a arrecadação total de impostos não é bastante para isso. O que é que ele faz? Ele emite títulos. Ele vende títulos do Tesouro Nacional. Tem vários tipos de títulos. E você que tem bastante dinheiro, não está sabendo onde aplicar, ou está brigado com o gerente do banco, ou o CDB não está bom, a poupança é uma porcaria, aí você vai e compra esses títulos. Esses títulos te garantem um rendimento de X, pré-fixado, normalmente é pré-fixado. E o governo se dispõe, recebe o seu dinheiro, põe no caixa dele, né? É um reforço, e ele se dispõe a recomprar o seu título no prazo X, a você pagando juros, tudo bonitinho. Devolver aquele dinheiro com juros, o dinheiro corrigido. Só que no aperto do primeiro semestre desse ano, por causa da pandemia, por causa desse dinheiro que foi dado para a população mais carente, o governo emitiu muito título com prazo de vencimento curto. Por que prazo de vencimento? Porque quanto mais longo o prazo, melhor para o governo, né? Ele pode até equilibrar. Eu vou vender tanto para daqui a 1 ano e meio eu ter que comprar de volta. No primeiro semestre eu vou fazer um caixazinho aqui do lado só para atender essa recompra, né? Então ele vai equilibrando as coisas. Isso é comum, todo governo faz. O que é que aconteceu? Como a economia estava arrasada e tinha uma fumaça escura no cenário econômico, ninguém sabia o que ia acontecer. Aí o cara que tem algum dinheiro aplicado, ele vai, eu vou comprar título do governo para daqui a 2 anos, não sei o que vai acontecer daqui a 2 anos, pode ser que caia pela metade do preço, eu vou ter prejuízo. E como é que eu vou acionar o governo? Vou ficar 20 anos na justiça, morro e não tenho uma solução da coisa. O governo foi esperto, começou a emitir títulos iguais aos anteriores por um prazo curto de resgate. Entendeu? Para pegar dinheiro rápido. O cara diz, bom, prazo curto dá para confiar, né? Até metade do ano que vem eu vou comprar. Compra. Moral da história. Agora, no primeiro quadrimestre, até abril de 2021, o governo tem que resgatar 550 bi e devolver para os compradores de títulos. A dívida interna brasileira está próxima de 100% do PIB, quase 98%. Quer dizer, é como você começar o mês, você é assalariado, não importa se você ganha muito ou pouco, mas o teu salário, vamos dizer, 20 mil, 19.100 já está comprometido com dívida. Você não pode mexer nesses 19.100. Você tem R$900 para passar o mês. Mais ou menos assim, para vocês entenderem. Então, é uma situação aflitiva. E como o Brasil tem muita insegurança jurídica, haja visto esse inferno na terra que existe naquela porcaria que chama de Supremo Tribunal Federal, aquilo é um velho acolto de corruptos, a imagem do Brasil no exterior é afetada. O Brasil não tem segurança jurídica. Eu sou George Soros, eu tenho uma fortuna de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, não vou jogar nem $1 milhão no Brasil.
Eu jogo no... É um país que tem tudo. Tem água, tem sol, tem energia, tem subsolo rico. Tem gente trabalhadora? Tem muito preguiçoso, mas tem muita gente trabalhadora. Tem todo um potencial de crescimento ordenado. Mas não tem planejamento, não tem gestão. Tem um senador que enriqueceu roubando, enfiando nota de, sei lá quanto, falando que era R$200, sujou a nota, desculpa a expressão, no rabo, uma coisa ridícula. Nem em Uganda, quando Idi Amin Dada era o ditador lá, acontecia esse tipo de coisa. Uma vergonha, gente. Aí hoje você lê no jornal que, ou ontem, acho que eu li ontem, que o Senado está muito ofendido, porque o Barroso suspendeu o cara por... Ah, vá a merda, cara. Que país nós estamos vivendo, pô? Agora, esse conluio do STF, mudando de assunto rapidinho, daqui a pouco eu já termino. Esse conluio do NPS é muito claro. O cara que chega no STF, vem de onde ele estiver vindo, ele foi primariamente advogado, não foi? Então ele tem um elo muito grande com o meio jurídico. A carreira dele até chegar no Supremo também foi desenvolvida no meio jurídico. Ele tem vínculos. Quando ele chega no Supremo, que é o Olimpo dos deuses, né? Cara pinguim daquele que fica lá naquela sessão, tem 40 e tantos auxiliares, entre desembargador, aposentado, advogado, para redigir as coisas. Para eles, que eles não podem sujar a mão o tempo inteiro, belar de tinta e tal. Tem gente até para pôr a capa neles e tirar, sabe disso? Eles chamam de capinha lá, o cara. Ganha 14 mil por mês para fazer esse serviço. Esse é o Supremo nosso. Pois bem, o que é que acontece? Eles têm vínculo com o escritório de advocacia. Ou porque tem familiar advogado naquele escritório, ou porque a mulher de Gilmar Mendes faz parte do escritório grande do Rio de Janeiro, que tem sede em Brasília, em BH, não sei mais aonde. Então, o pessoal drena os processos para o Supremo já com tiro certo. O advogado André Repp foi assessor do ministro até fevereiro. Tem foto dos dois, da despedida, tem um coquetel e tal. O que é que ele fez? O André Repp, muito dinheiro, podia ter contratado uma banca de muito mais nome, de muito mais repercussão, contratou esse bunda mole. Ele, para não pedir o habeas corpus em nome do escritório, porque aí ficava claro o vínculo, ele pegou a sócia dele, uma advogada, mandou ela impetrar o habeas corpus. Em nome dela, pessoa física, advogada, profissional, e não sem vínculo com o escritório. Aí ele entrou, um dia caiu com não sei quem, outro dia caiu com não sei quem, acho que 6 ou 7, até cair no certo, que era o nosso amigo Marco Aurélio de Mello. É uma vergonha isso, gente. Quanto foi esse habeas corpus? 4 milhões. Você acha que ele não recebeu algum? Eu tenho o direito de pensar isso. Sou maldoso? Não. Eu trabalho com evidência. As evidências imputam esse caminho. Por que é que eu entro com o habeas corpus, no sorteio cair em nome de A, de B, de C, de G? Isso eu não quero. Não quero mais o habeas corpus, suspendo. No outro dia eu entro de novo. Tem alguma razão, ou não tem? E fora outros detalhes aí que estão surgindo na imprensa que a gente nem fala porque não sabe se é verdade. Esse é o nosso país. Aqui são os ramos do cooperativismo, saúde, transporte, consumo e crédito, com que o brasileiro mais se vincula no dia a dia. Na crise que houve no mercado imobiliário nos Estados Unidos, 2009, se não me engano, fechou o banco e tal, faliu o banco, foi uma crise econômica violenta. As cooperativas tiveram um papel, cooperativas habitacionais dos Estados Unidos, tiveram um papel importantíssimo na recuperação não só da credibilidade, mas dos ativos bancários do mercado financeiro americano. Olha que coisa interessante. Então, sempre que há uma crise em algum país, as cooperativas não só vão à bancarrota, elas sofrem, claro, mas não quebram. Como elas se soerguem mais rapidamente, se recuperam e ajudam as outras entidades que não são cooperativas. Porque ela não quer que o ambiente onde ela viceja, onde ela trabalha, onde ela produz, onde ela ganha, seja contaminado, fique ruim. Então ela se sente na obrigação de dar uma ajuda aqui, ali e acolá. Claro que não é de graça, mas faz, né? Então confiança é uma palavra-chave do cooperativismo. E a força do coletivo, porque vai todo mundo dentro da mesma linha. Aqui o exemplo. Cooperativa de crédito emprestaram 3 vezes menos
para pequenas empresas do que os bancos. Vocês sabem quantas empresas pequenas do Brasil fecharam nessa pandemia? Até o dia 30 de agosto, 600 mil empresas deram baixa do seu CNPJ. Sabe quantas pessoas foram para a rua dessas 600 mil empresas? 9 milhões de pessoas. O desemprego aumentou no Brasil. Eu tinha um número de 13 milhões e 100 desempregados até ontem. E hoje eu estava olhando aqui na internet, 14 milhões de desempregados é o dado oficial que o IBGE soltou essa semana, que veio para a imprensa hoje. Fora a economia informal, ou seja, aquela pessoa que tem uma atividade, mas não tem carteira assinada, não tem vínculo, muitos não têm nem CPF, por incrível que pareça. Um país que tem um nível de economia informal, que é a economia subterrânea, é o pipoqueiro, é o sorveteiro, é o cara que vende balão na rua, é o outro que vende pano de prato no farol. Isso é economia informal. Só que tem de todo tamanho. Um país que tem de 40% a 50% de economia informal, o futuro econômico dele é negro, se ele não reverter isso aí. Fora as falcatruas. Eu tenho um amigo em São Paulo, médico, colega, o irmão dele é dono de uma rede de supermercado no Vale do Paraíba. E ele compra arroz do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, vocês sabem, é um grande produtor de arroz. Então, ele recebe, a cada 15 dias, 2 carretas carregadas de arroz. Vem em saco de 60 quilos, ele tem o setor lá, um galpão lá põe o saco do supermercado, de plástico, né, bonitinho, faz a embalagem de 5 quilos e de 1 quilo. E põe na prateleira que não vende que nem água. Pois bem, essa empresa do Rio Grande do Sul mete essa carreta do Rio Grande do Sul até São Paulo, até o Vale do Paraíba, com uma nota fiscal. Quando a carreta chega aqui que faz a entrega, a nota fiscal é mandada para o Rio Grande do Sul e a outra carreta sai de lá com a mesma nota e vem para São Paulo fazer entrega. Ou seja, um volume grande de impostos deixa de ser arrecadado porque uma nota fiscal é usada vezes repetidas. Você entendeu como é? Isso é economia informal. É roubo, né? O nome direto e imediato é roubo. Mas a gente chama economia informal. Você está tirando de todo mundo. Bom, acho que era só isso que eu tinha para apresentar. Eu quis dar uma geralzona panorâmica. E vocês têm que ir, principalmente os novos cooperados, que compareceram às assembleias com assiduidade, participar, opinar. Não tenham vergonha de opinar bobagem. A gente fala uma bobagem. Eu até hoje, às vezes em reunião assim, coletiva, ainda falo bobagem. Estou macaco velho em cooperativismo. Então, todos nós temos esse direito de propor uma bobagem, uma besteira. Não precisa ter vergonha. Você está querendo ajudar, entendeu? Aí você vai pegando jeito, vai observando, pega as referências, aquelas pessoas que têm melhores ideias, foca na diretoria executiva, troca ideia, discute. Não é pensar só em ganhar dinheiro, não. Ganhar dinheiro é bom, faz parte, precisa, né? Mas não é o fundamental. Ok? Foi bom falar com vocês. Obrigado.